Boa tarde, meus amigos. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Hoje, quarta-feira, 18 de fevereiro. Que bom que já vamos nos abraçando, nos vendo e com isto nos preparando para a nossa prece de hoje. Que todos vocês estejam muito bem e com certeza estarão ainda melhor após a conclusão do nosso encontro para a prece de hoje. Que vocês escolham um lugar que seja tranquilo, silencioso, convidando quem vocês quiserem para o nosso encontro desta tarde ou desta noite, dependendo de onde vocês estejam, que sejamos capazes de uma vez nos abraçando assim e orando sob os auspícios daquela falange sagrada dirigida por Jesus, sejamos aqueles que vamos contribuir para a cura, para a ajuda, para o benefício a um sem número de pessoas encarnadas e, se Deus quiser, também de pessoas desencarnadas. Porque essa é a nossa intenção, esse é o nosso objetivo, como sempre foi. Então, preparem-se, separem um pouco de água, claro, para que ela seja fluidificada. Tenham consigo os nomes de todo mundo que vocês queiram. Que a espiritualidade abençoe, cuide, proteja, encontre, porque muitos deles que nós nos lembramos e por quem pedimos ajuda estão desencarnados. Às vezes há muito tempo, sem que saibamos do paradeiro deles e das condições que eles têm no mundo espiritual. Então, que a nossa lista seja sempre a mais cuidadosa, abrangente, inclusiva e de muito acolhimento, porque quando colocamos cada nome, estamos nos lembrando de muitas pessoas com quem tivemos os mais variados vínculos em alguma época das nossas reencarnações. Que vocês também possam cumprimentar comigo os aniversariantes deste mês de fevereiro, que possamos acolher alguns irmãos, pessoas que pediram para entrar no grupo nos últimos dias e já estão presentes, talvez até acompanhando a prece de hoje como uma primeira oportunidade. Que possamos fazer o nosso melhor, juntando a contribuição de todo mundo para que os resultados sejam os mais benéficos para todo mundo por quem nós vamos rogando a ajuda de Deus, de Jesus, dos amigos espirituais, pelo seu bem-estar. Então, que hoje, quarta-feira, seja mais um momento de comunhão, de dedicação de todos ao bem dos demais, ao bem da humanidade, dos aflitos, dos doentes, dos desesperados, dos solitários, dos que estão nos hospitais, nas ruas, nos lugares, muitas vezes
sem qualquer conforto, desabrigados, desalentados, oprimidos e tristes, nestes dias de grandes preocupações. Senhor Jesus, aqui estamos nos abraçando, pensando uns nos outros, com muito amor, com muita vontade de que, reunidos assim novamente, e sob a assistência de uma falange imensa de espíritos, tanto de segunda grandeza como de primeira ordem, bondosos, benévolos, preocupados com a humanidade, tanto quanto os espíritos puros que vivem na realidade da Terra, no mundo espiritual, sob a égide do Cristo, trabalhando incansavelmente pelo bem-estar, pela cura, pelo progresso de todos. Que nos preparemos, amigos, para mais uma etapa de doação fluídica, lembrando que pela nossa vontade nós podemos exercê-la procurando dos nossos reservatórios no plano físico, nas células orgânicas de todos os tecidos e órgãos, como também e sobretudo de nosso duplo etérico, onde reside todo o conjunto das moléculas sadias do fluido vital de todo o mundo. E é desse modo, Jesus, com um pouquinho desse conhecimento, que não deixa de ser uma ciência para o bem, conhecendo a fisiologia da alma humana, a distribuição das energias e fluidos de todos os departamentos que compõem a vida de qualquer encarnado. Esse tesouro como instrumento de caridade, algo do que é divino em nós, na condição de energia, fluido, campo, vibração. Nós vamos te entregando, Jesus, com toda a naturalidade e desejo de contribuirmos com o trabalho dos nossos maiores, haja vista que eles todos, de certo modo, tanto quanto nós, queremos ver nossos irmãos muito bem, sobretudo aqueles que diante das aflições possam estar sofrendo as agruras deste mundo e desse modo, orando e doando, sejamos capazes de trazer a todos o bem-estar, o alívio, a paz, a cura de qualquer dificuldade, de algum mal físico ou de algum transtorno no plano mental. Senhor Jesus, contando com a vossa misericórdia, a presença de Maria, de João Batista, de João Evangelista e dos demais apóstolos, de nosso querido José da Galileia, dos discípulos, servos e amigos
teus, Senhor, e, portanto, amigos da humanidade, todos juntos de mãos dadas, entrosados como uma grande família, envolvendo encarnados doadores e desencarnados inspiradores para a caridade, para o conforto, para o bem de todo mundo. Agora mesmo, a atividade da oração desta quarta-feira, numa comunhão com o Pai Celeste, contigo, Senhor, e com todos os elementos tão lindos daquela falange, a sagrada, encarregada contigo de conduzir a humanidade da Terra às campinas siderais, envolvendo a edificação do homem de bem em cada um, e desse modo sermos partícipes do grande banquete, do festim de bodas, onde todos amam e servem, dedicando-se a beneficiar os sofredores, os desesperados, os tristes. Sê conosco, Jesus, pelas vítimas desencarnadas de todo e qualquer tipo de violência que temos observado há tantos anos ao redor da Terra, vítimas das guerras, onde irmãos matam sem nenhum pudor os seus irmãos por um motivo torpe qualquer que possam alegar para si mesmos, denotando a indigência moral de cada um. Abençoa as vítimas da Ucrânia, dos países queridos da África, da América Central, do Caribe, como também no Brasil, dos demais países sul-americanos e também nossos irmãos vitimados pela maldade que campeia nos Estados Unidos, os prejudicados, os que vão sendo expulsos porque são imigrantes, como também, Jesus, aqueles que têm que se esconder para não serem encontrados e levados para fora dos Estados Unidos, gerando um grande sofrimento para uma população de milhões de nossos irmãos que vieram